Shalom, shalom. Shalom, Pastor Bosco. E shalom para todos os que ouvem e assistem o programa Opção para a Vida. Eu quero parabenizar o programa por mais de 30 anos de transmissão, não é? E a minha oração é que o Senhor Deus prospere cada dia mais esse trabalho tão importante. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje 28 de abril, começo de semana e término do mês que está indo embora. Hoje comemora-se o Dia da Educação e também o Dia da Sogra. Muita gente faz brincadeiras e chacotas com a sogra, mas lembremos que muitas vezes a sogra é uma segunda mãe. Portanto, nesse Dia da Sogra, ame e agradeça muito a Deus por esta segunda mãe que você recebeu. Seja a sogra, seja também, às vezes, a nora ou o genro. Você sabe como deve tratar melhor aquela que é a mãe do seu marido ou da sua esposa. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre um tema muito importante, aborto. O aborto hoje é a cultura da morte, muitas vezes institucionalizada pelas autoridades de determinados países. Mas tirar a vida de um ser indefeso é crime, e um crime cheio de covardia. Portanto, logo mais o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre esse tema, aborto. Também estaremos trazendo ainda mais uma reflexão da palavra de Deus, e você ouvirá ainda neste programa a Orquestra Louvores Eternais, que esteve abrilhantando o louvor pela ocasião do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre aborto. A nação brasileira se volta para a discussão de um tema fundamental chamado aborto. No Supremo Tribunal Federal se discute essa questão da descriminalização do aborto. A grande pergunta é quando começa a vida. A ciência prova que a vida começa na concepção. Ali já tem uma vida. E o salmista, no Salmo 139, diz exatamente isso, que Deus o conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Nós não podemos, em nome dos direitos humanos, sacrificar a vida. Nós não podemos entender que o embrião e o feto seja apenas uma extensão do corpo da mulher, como um dedo ou um fio de cabelo. Ali tem uma vida. E nós não podemos falar em direitos humanos defendendo a morte. Nós temos que defender a vida. Só Deus tem o direito de dar a vida, só Deus tem o poder de tirar a vida. Aborto é uma quebra do 6º mandamento, não matarás. Nós não podemos manchar as nossas mãos de sangue. Aquelas pessoas que entrarem por esse caminho enfrentarão o drama da culpa, da consciência atormentada. Nós precisamos erguer a nossa voz contra esta cultura da morte, contra esta vulgarização da vida. A Constituição brasileira diz que o ovo de uma tartaruga não pode ser sacrificado porque ali tem vida. Ora, se a nossa Constituição defende uma tartaruga, não defenderia o ser humano? A vida humana? A vida humana tem maior valor. Portanto, nós precisamos dizer não ao aborto e sim à vida. Devemos condenar a cultura da morte e valorizar a cultura da vida. Então, aquilo que aconteceu naqueles dias, a gente vê acontecendo hoje à luz dos nossos olhos. E aí o Senhor está mostrando aqui nesse versículo 2 que nós estamos vendo, já estamos no versículo 2, que Ele vai fazer
ele vai exigir uma punição, mas também ele, como juiz, vai dar uma chance, vai dar uma oportunidade para que haja uma reconciliação, conforme veremos no versículo 6, quando chegarmos lá. Então, Deus está tratando com juízo, mas dando também uma chance, uma oportunidade. Tamanho é o seu amor imensurável, que ele disse: tudo bem, vocês vão sofrer, mas também vocês vão ter uma chance, uma oportunidade de haver um arrependimento, confissão, reconciliação. É assim que a justiça de Deus age e trabalha. Outra coisa, meus irmãos, que nós destacamos nesse versículo 2, é a citação de Jacó. Vocês sabem que Jacó foi um personagem, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E vocês conhecem a história. E aqui nesse capítulo 12, o Senhor está falando através de Oséias de algo que eles estavam familiarizados, algo que eles conheciam, algo que eles sabiam, que se tratava daqueles 2 irmãos, Esaú e Jacó. Eles estavam familiarizados com a história desses 2 irmãos, porquanto essa passagem mostra para eles, é como se Deus estivesse fazendo uma recordação. Vocês se recordem do comportamento de Esaú e principalmente como Jacó se comportou para usurpar o direito de primogenitura dos que era de seu irmão. Ele comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele foi enganador, ele foi aproveitador, ele foi oportunista. E é isso que Deus está dizendo para aquele povo, através, ao citar nesse versículo 2, essa expressão: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Então, ele está citando aqui esse personagem que todos nós conhecemos a sua história e sabemos como foi que Jacó enricou. A gente vai ver, irmãos, que há muitas pessoas que importa que elas sejam enriquecidas, não quer saber como. Não quer saber como, se é honesta ou desonestamente. O importante é enricar. Só que há uma diferença. O enriquecimento ilícito, ilegal, ilegítimo é roubo, é fraude, é mentira. E era isso que Jacó fazia. E era o que o povo estava também fazendo. Em desprezar o Senhor para adorar aos seus deuses lá do Egito e da Síria. No versículo 3... ele lembra ainda, dentro desse aspecto sobre o comportamento de Jacó, como é que aqueles 2 irmãos, porque eles eram gêmeos, no ventre da sua mãe, estavam convivendo um com o outro. Diz aqui no versículo 3, no ventre, pegou no calcanhar de seu irmão, e no vigor da sua idade, lutou com Deus. Essa expressão, no ventre, pegou no calcanhar do seu irmão, é que ele estava ali, já no ventre da sua mãe, querendo usurpar um direito que não lhe pertencia. Ele queria nascer primeiro, para poder ter o direito de primogenitura, porque ele era ambicioso, ele tinha em seu coração malícia, segundas intenções. Porém, diz no mesmo texto, no mesmo versículo 3, que no vigor da sua idade, quando ele se tornou adulto, ele lutou com Deus. No ventre ele lutou contra o seu irmão, mas agora, depois de crescido e adulto, estava lutando contra Deus. Então, Oséias alude a Israel, que conhecia a história dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, que mais tarde passou a ser chamado por Israel, naquela luta que ele teve lá no vale de Jaboque. Ele lutou com Deus e disse: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E diz o texto lá que era um anjo do Senhor. Mas eu já falei isso aqui para vocês, que quando a gente estuda teologia, a gente aprende que há uma linguagem antropomórfica. Atribui-se, antropomórfica atribui a Deus sentimentos meramente humanos, mas também existe a teofania.
Deus se manifestou no Velho Testamento através de seres angelicais, e nós entendemos que ali era o próprio Senhor Jesus, que ainda não tinha se manifestado, só quando ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E essa luta aqui foi o que mudou a vida de Jacó. Essa luta com Deus lá no vale. Ele aludiu isso aqui, mostrando que, embora ele no passado, desde o ventre, já era um homem contencioso, ao ponto de querer usurpar o direito de primogenitura de seu irmão, agora estava lutando, depois de adulto e crescido, lutando com Deus. Antes era conhecido como usurpador, mas agora ele foi transformado através daquela luta, e ele tornou-se outro homem. Pensando aqui um pouquinho, antes que nós nascêssemos de novo, antes de que nós nos tornássemos novas criaturas, como era que nós vivíamos? Como era que você se comportava? Pensa um pouquinho, como nós éramos carnais, como nós vivíamos uma vida completamente dissoluta, voltada para o pecado, para tudo aquilo que é errado, para tudo aquilo que não é coisa boa. Paulo escrevendo, parece-me que numa das epístolas, não me lembro agora qual, ele diz que a gente praticava certas coisas no passado que só em a gente lembrar a gente sente vergonha. A gente se sente envergonhado. Não era coisa boa. Então é isso que o Senhor está mostrando aqui, o que Jacó fez no passado. Agora no capítulo 25 do livro de Gênesis, no versículo 28, nos diz o que realmente aconteceu. Isaac e Jacó, esses dois irmãos, que não se davam, que se odiavam, porque depois que Esaú descobriu que ele tinha usurpado o direito de primogenitura, ele passou a perseguir seu irmão e queria matá-lo. Sua mãe então recomendou que ele fugisse, porque seu irmão tinha posto no coração o intento de matá-lo. E sabe para onde Jacó foi? Para a Síria. Ele foi para a Síria, e era exatamente o lugar para onde Israel estaria sendo envolvido para ir para lá. E Jacó foi para a Síria para trabalhar, inclusive, com o seu sogro Labão. E todos conhecemos a história que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Ele se enamorou dela, mas Labão era muito esperto, mais esperto do que Jacó. Disse: olha, você para casar com Raquel você tem que trabalhar 7 anos, mas eu tenho a primogênita que é Lia. Você tem que trabalhar 7 anos. Quando terminou de trabalhar os 7 anos, inclusive a gente entende, quando a gente teve numa das nossas excursões, seu Biratã levou a gente para um local lá, que havia uma cabana lá, não sei se a irmã estava nessa excursão, e havia lá, havia uma família que estavam vendendo aquelas lembrancinhas que a gente às vezes traz, né, quando viaja, souvenirs. Então tinha uma mocinha lá, que ninguém sabe a idade dela, mas eu imagino que ela talvez tivesse uns 16 a 18 anos, e ela estava com um véu coberto sobre a sua face, somente os olhinhos de fora. E aí ele aproveitou e disse para a gente: vocês estão vendo essa menina aqui? Foi o que Labão fez com Jacó. Quando ele deu a sua filha, que Jacó se sentiu atraído por Raquel, não era Raquel, era Lia. E aí ele disse: olha, mas você me enganou, eu trabalhei 7 anos para me casar com Raquel. E você está me dando Lia, sim, porque ela é a primogênita. Aquilo que ele fez contra o seu irmão, agora ele estava sentindo na pele. E você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, aqui nesse texto, capítulo 12, versículo 3, o Senhor está levando Israel a recordar desse fato histórico que eles estavam familiarizados, para que eles pensassem, assim como Jacó foi levado para a Síria e trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos para desposar sua esposa Raquel,
Assim Israel estava sendo levado para trabalhar como escravo lá na Síria. Essa seria a interpretação alegórica do texto. E ainda assim mesmo, Israel estava com seu coração endurecido, empedernido. No versículo 4, diz: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Essa passagem lembra o que está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Ele deixou um grande exemplo para toda a nação de Israel. Em Betel, ele foi perseverante em lutar com Deus. Ele teve ali quebrantamento, humildade, ele se quebrantou, ele chorou, e foi ali que se deu a sua conversão, quando lutou com Deus, quando travou aquela luta com Deus. E aí por isso que ele deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado Israel, porque lutou com Deus. E ele saiu dali de Betel completamente transformado, quebrantado, arrependido, chorou. Ele disse: não te largarei enquanto não me abençoares. Sabe, meus irmãos, quando nós temos um encontro, e esse encontro realmente nos leva a ter uma experiência com Deus, tudo muda na vida da gente, até o nome. O indivíduo chamava-se, eu vou criar aqui um apelido aqui, né? Enrolão. João Enrolão. Aí ele se converte. Então agora ele não é mais João Enrolão, não. Agora ele recebeu um outro nome. Ele agora é um cristão, é um crente, só fala a verdade. Ele não anda mais com falcatrua, com mentira, com trambicagem. Ele é outra pessoa. A menos que o indivíduo não tenha nascido de novo, aí ele continua sendo enrolão, mesmo como crente, que tem muita gente que está na igreja, mas pelo fato de nunca ter nascido de novo, continua com enroladas, continua fazendo coisas erradas. Mas não é isso, não se trata disso que o Senhor está falando com relação a Jacó. Está mostrando que ele realmente teve uma oportunidade de se arrepender e de se quebrantar. Conforme vimos aqui no versículo 4, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou, quebrantado, arrependido, contrito, lhe pediu mercê em Betel e achou a Deus e ali falou Deus conosco. No versículo 5, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Sabe por que ele está fazendo essa conotação? É que de acordo com a palavra de Deus, irmãos, uma coisa é você lidar com o Deus vivo, outra coisa é você lidar com um Deus que não tem vida, que não tem poder, que ele é um Deus apenas de nome, nominal. Deus Baal, né? É um Deus qualquer, com D minúsculo, mas está falando aqui com o Deus vivo, com aquele que realmente é chamado o Deus dos exércitos de Israel. Por isso que o Senhor diz aqui no versículo 5, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Lá no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3, Zacarias diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. No versículo 6, que é uma conexão com o versículo 7, para a gente ir adiante, Deus faz um apelo ao povo: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Amém, meus irmãos? Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. É como se Deus estivesse dizendo: converte-te à semelhança de Jacó, converta-se como Jacó, procure buscar uma experiência como Jacó teve, e a vida da nação de Israel vai mudar. É como se Deus estivesse dizendo isso, usando Jacó como exemplo. Converte-te à semelhança de Jacó, que retornou a Betel, e assim também
Israel deve voltar-se para o Senhor. Para aquele povo que estava familiarizado com as histórias do Antigo Testamento, eles não tinham que, não encontrar dificuldade de descrever, de discernir esses detalhes que Oséias está falando, de acordo com a situação que o povo estava vivendo. No versículo 7, diz: Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Sabe o que é balança enganosa, né, irmãos? Roubo, fraude. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu já ouvi de pessoas que percebeu isso nas nossas feiras. Não é somente aqui em Campina Grande, é em todo canto. Tem muitos vendedores que estão usando balanças enganosas. Eles às vezes colocam a balança num declivezinho assim, de poucos milímetros, que quando aquele ponteirinho está lá, vai dar 1 quilo, mas não é 1 quilo, tem menos 10 ou 50 gramas, ou às vezes 100 gramas. Isso é roubo, isso é fraude, não é? Há outros que fazem com que a balança ela não seja fiel, como a gente diz ali, aquela parte fiel que é no nível. Então a gente sabe que isso acontece, e Deus está usando aqui uma linguagem figurativa para mostrar que o povo estava tendo esse mesmo comportamento. É como se Deus estivesse dizendo assim: isso não acontece, só acontece por causa da desonestidade. O comportamento do povo é comparado a um comerciante que usa balanças falsas. Eles amam o roubo e a mentira está nos seus lábios. Era exatamente essa situação moral e também social que o povo vivia naqueles dias. Eu pergunto, meus irmãos, vocês acham que é diferente isso hoje? Eu diria que está pior. Está pior, porque a começar daqueles que deveriam representar a justiça, julgar com justiça e com equidade, são os primeiros que estão dando mau exemplo, condenando inocentes e libertando pessoas que não tinham a menor condição de serem perdoadas pelas suas atitudes comportamentais de fraude, de roubo, de assassinato, de crimes. Então isso lembra muito o que vem acontecendo nesses últimos 2 anos em nosso país. Eu não tenho medo de dizer isso não. A verdade tem que ser dita, principalmente por aqueles que deveriam dar o exemplo como representantes da lei, inclusive o chefe da nação. É duro a gente ouvir isso, mas tem que ser dito mesmo. Por quê? Porque a gente vê, meus irmãos, que esses homens não estão se comportando como se tivessem o temor a Deus. Longe de acontecer, de haver temor no coração destes homens. Vamos somente orar para que Deus tenha misericórdia deles. No versículo 8, continuando, Oséias diz: mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Sabe o que é que ele estava descrevendo aqui, irmão? Eles estavam cometendo um erro grave, um grave pecado. Que pecado era esse, pastor? Eles estavam agindo com soberba. Eles estavam agindo, meus irmãos, como se eles estivessem se vangloriando daquilo que eles tinham alcançado. Vangloriavam-se de riquezas mal adquiridas, através dos ídolos e dos deuses pagãos, os quais serviam em lugar de Deus. Só ao Senhor adorarás e só a Ele renderás culto. Mas eles não estavam nem aí para isso. No versículo 9: mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Quando Israel saiu do Egito, durante 40 longos anos peregrinando no deserto, o povo celebrava
uma festa que ainda hoje eles celebram, chama-se Festa dos Tabernáculos. Nós tivemos a alegria e o privilégio que Deus nos deu de participar de várias festas destas. A irmã Cícera, a irmã Aurizete, o Joacil, né? O Kildre, vários irmãos que nos acompanharam. Nós participamos dessas festas, é bela essa festa. Mesmo eles estando na cidade, eles armam uma réplica de tendas. Se tiver num apartamento, aquela partezinha que tem do apartamento que a pessoa se debruça para ver a cidade lá embaixo, dali eles transformam uma réplica de uma mini tenda, para lembrar que está uma recomendação lá no livro de Deuteronômio, quando foi estabelecido o tabernáculo, uma das festas de Israel, para que quando os vossos filhos vos perguntarem que celebração é esta, por que é que vocês estão armando uma tenda, e algumas famílias vão para o campo, vão para uma fazenda, vai para uma beira de uma praia, de uma lagoa, ali eles armam aquela palhoça, e ali durante 7 dias, chama-se Festa dos Tabernáculos, eles celebram a festa. Isso é cultura de Israel. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo canal 20, que esteve conosco, e aguardamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa. Sol